Bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma vez ao canal Cria em Casa. E hoje nós vamos fazer um tour aqui na minha oficininha. Logo depois da vinheta, vamos lá? Antes de mais nada, né, vamos falar das metragens aqui do quartinho. O quartinho não é um quartinho grande, ele é um quartinho que tem mais ou menos 2,80 m por 3 metros. Vamos arredondar, 3 metros por 3 metros. Ele antigamente servia como um quartinho de bagunça e continua sendo um quartinho de bagunça, só que junto da bagunça um esboço de um começo de uma oficininha, onde eu posso fazer meus projetos, né? Tanto que com essa brincadeira, né, de criar esses projetos aqui em casa, tudo, daí que surgiu o nome do canal, que é Cria em Casa, porque eu estava criando um monte de coisinhas aqui e tudo, e dentro dessa, entre aspas, oficina. Então eu resolvi oficializar a questão da oficininha e fazer com que ela se tornasse uma oficina mesmo. Claro, uma oficina caseira, mas uma oficina. E para que isso acontecesse, eu tinha que fazer o quê? Então, eu tinha que organizar o espaço, né? Como vocês vão ver agora, olha, o espaço ainda está bagunçado. Eu tenho uma máquina de lavar aqui, uma escada, a minha bancadinha, né? Que eu já tinha há alguns anos, tem um monte de lata de tinta ainda por causa da reforma da casa. Eu fiz uma caixinha onde eu guardo um monte de ferramentas e papel e um monte de coisa. Aqui, para dar uma organizada ainda, eu catei 3 pedacinhos de PVC e fiz uns furos para colocar umas chaves de fenda para não ficar tão bagunçado do jeito que estava, né? E fui organizando, né? Tem uma caixa de gato, umas ferramentas, ó, uma bateria. Aqui eu tenho um espaço aqui dentro, onde eu ainda guardo mais alguns entulhos, tudo, algumas bagunças, coisas como é que chama? De material de limpeza. Ali tem uma caixa com um monte de fios, tem mais gás, cadeiras, tem um monte de tralha aqui ainda, né? Que depois ainda precisa ser organizadas ainda. Então a intenção é arrumar todo o espaço e fazer com que isso daqui se torne uma oficina. Uma oficina caseira. E eu tive que começar a fazer alguns projetos, né, para que isso daí se tomasse jeito e ficasse mais organizado. Um dos primeiros projetos que eu fiz foi fazer a bancada. E essa bancada, né, eu usei o quê? Eu usei 4 batentes de 2 portas, né? Eu passei elas na plana, deixei ela planadinha, tudo, e fiz a cola de uma na outra, né? E quando fez a cola, já formou a bancada, uma bancada de peroba rosa. Eu invernizei e coloquei 2 cavaletes. Aproveitei que era uma bancada forte, já coloquei um esmeril nela e deixei aqui uma prensa que eu tenho há um bom tempo, né? Uma prensa. Depois daí, eu aproveitei o ensejo que eu estava passeando uma vez na rua e achei esse banquinho no lixo do vizinho. Aí eu catei o banquinho e falei, ele vai ter uma serventia, vai servir como pé para mim colocar o meu esmeril. E aí já começou a tomar mais ou menos um jeito, né? Aí eu construí esse armário há alguns anos atrás já, e aí eu aproveitei ele era para colocar material de limpeza, mas daí eu aproveitei para colocar algumas coisinhas, entulhos que eu tenho, né? Badulaques que eu tenho. Mas serviu também para colocar as coisas também que tem na oficina. Então o primeiro projeto foi fazer essa bancada. Logo depois que eu fiz essa bancada, aí eu falei, eu preciso de um lugar para guardar as minhas ferramentas. Aí foi para esse armário aqui. Eu fiz esse armário aqui. Um armário onde eu tenho algumas prateleiras para que eu comece a guardar as minhas ferramentas, né? Esse armário deu um trabalhão para ser feito, porque ele é muito grande. Ele tem praticamente a extensão toda do quartinho, né? São quase 3 metros de tamanho.
Então daí eu fiz esse armário. Ainda tem bastante espaço vago, né? Por causa que ainda não deu para guardar tudo, não deu para arrumar tudo direitinho, mas ainda tem bastante espaço ainda para se fazer as coisas e guardar as coisas. Aí eu tive a ideia de colocar essa luminária. Essa luminária, quando eu coloquei, eu falei assim, eu vou colocar uma luminária debaixo do armário que eu fiz para ajudar na iluminação da bancada. E teve uma boa ideia. Era uma luminária antiga que eu tinha, a velha, guardada, né? Sabe que a gente tem mania de guardar todas as coisas. E foi o segundo projeto, o armário. Senti a necessidade de ter um lugar para guardar os meus potinhos. Aí eu fiz um próximo projeto, deixa eu apagar a luz aqui para poder iluminar, para não atrapalhar. O meu próximo projeto então foi um armáriozinho, né, uma prateleira para colocar os potinhos de Badulax, onde eu tenho um monte de vidros de maionese, que conforme eu for consumindo eu vou guardando e limpando, né? Aqui potinhos de papinha de neném e aqui potinhos de açaí, que ainda estão vazios, que ainda não guardei os Badulax, mas já tem aí mais um espaço para que eu guarde as minhas coisinhas, né? Um próximo projeto para organizar vai ser montar nesse espaço aqui um painel de ferramentas. Aí eu tive a ideia, como eu tinha essa tela, eu tenho duas telas dessa daqui de ferro, né? Eu tive a ideia então de catar essas telas e cortar ela. Vou fazer um acabamento de madeira, né? Fazer um batentezinho assim, uma guarnição nela, em volta dela inteira, e depois daí eu vou colocar ela no espaço para colocar as ferramentas, né? Organizar um painel de ferramentas. E depois eu vou continuar montando, colocando, ainda tem um compressor que eu tenho que trazer, tem um monte de coisa ainda que eu preciso organizar, mas com o tempo. E conforme as coisas forem acontecendo e eu for arrumando, eu vou postando vídeos então, para que as coisas, para que vocês possam acompanhar a formação dessa oficininha, tá bom? Abraço, até o próximo encontro então.